Dentro da igreja estão misturados aqueles que querem algo e aqueles que querem relacionamento. Mas quando vier o dia da colheita, vai ter diferença. Porque a igreja do Senhor, pessoal, não é um prédio. A igreja do Senhor é uma igreja espiritual. É uma igreja onde o Senhor não está olhando quem está aqui, quem veio e quem não veio. Deus está olhando o coração. Deus está olhando o que eu estou pegando, o que essa pessoa está recebendo, o que essa pessoa está trazendo para a mente dela, para a vida dela, para o casamento dela, para o relacionamento dela, para o padrão dela de pensamento, para o padrão dela de lidar nos negócios, para o padrão dela de criar um filho. O que ela está pegando que a palavra está cortando ela? A igreja do Senhor é uma igreja espiritual. É a igreja que quer Ele, é a igreja que o ama. É a igreja que não pesa o custo, mas pesa o benefício. Um ímpio não tem vergonha de expor os seus absurdos. E o crente? E nós? Temos mostrado a diferença? Muitos não têm mostrado a diferença. Diga comigo, por gentileza, padrão de pensamento. Padrão de pensamento. Nós vivemos num tempo, né, pessoal, ainda mais nos Estados Unidos, em que praticamente, se não poderia dizer quase tudo, né? Talvez tudo é descartável, né? Às vezes você quer consertar alguma coisa, você pede um orçamento para arrumar uma peça, o cara condena tudo, você não dá, não tem jeito. E a gente sabe que se fosse no Brasil a gente ia consertar, né? A gente ia conseguir trocar aquela peça. Aqui não. Aqui é tudo descartável. Mas enquanto isso é uma geladeira, enquanto isso for um celular, ok. Mas e quando são relacionamentos? Nós vivemos num tempo onde não há diferença do que é descartável. Pode ser uma geladeira, um celular, mas pode ser um casamento, pode ser uma amizade, pode ser o relacionamento com Deus. Nós vivemos num tempo onde pessoas são descartadas, oportunidades são descartadas. Oportunidades de agradar a Deus, de buscar a Deus, oportunidades de se tornar um cristão exemplar, oportunidades são descartadas. A palavra de Deus nos ensina absolutamente tudo que nós precisamos para viver uma grande vida. O problema é que muitas vezes nós ignoramos, que é o que está escrito, padrão de pensamento. Diga comigo, padrão de pensamento é o que liberta, mas também é o que trava a vida das pessoas. Um padrão de pensamento correto, alinhado à palavra, te liberta, você explode. Mas um padrão de pensamento rígido, incrédulo, difícil, trava a vida da pessoa. Então são escolhas, são opções de viver a vida. A gente pode escolher a opção o padrão de declarar a coisa certa, usar a nossa boca para a bênção, para frutificar, para levantar pessoas. A gente pode usar as nossas oportunidades para obedecer, para viver pela fé no dia a dia, rasgando a nossa carne, não dando aquilo que nós queremos, aquilo que a nossa carne quer, mas aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ou a gente pode pegar aquele outro padrão, que é o padrão de aceitar tudo, de aceitar a vida como ela é, a doença como ela é, a crise, a vida financeira como ela está, de obedecer à minha carne, de fazer só o que eu quero, só o que eu estou sentindo, só o que eu estou querendo, e não obedecer à palavra. Então são escolhas. As primeiras pregações de Jesus e de João Batista foram sobre arrependimento. Sobre arrependimento, eu preciso de consciência. Uma pessoa que se arrepende, por que uma pessoa pede desculpas para outra? Porque ela reconheceu, passei do ponto. Me perdoa, eu vou vigiar nisso, eu não quero mais
cair nessa falha, nesse erro. Então, arrependam-se. Arrependam-se, ou seja, muda, volte ao início. Qual é o padrão? Qual é o padrão de Deus? Qual é o padrão que o Senhor estabeleceu? Então a gente precisa trazer, buscar, meu Deus, me dá consciência, me dá sabedoria, meu Pai, me dá o discernimento dos homens da tribo de Issacar. Me dá sabedoria, Senhor, para que eu possa enxergar as coisas e me arrepender dessas obras que são mortas. O Senhor tem atraído morte para a minha vida. E Jesus veio para nos trazer este padrão de pensamento, esse padrão de vida. Jesus veio para levantar um tipo diferenciado de pessoa. Um tipo parecido com Ele. Nenhum padrão presta. Somente o padrão do Senhor é o padrão que funciona. Como Paulo falou, Paulo não disse, me siga. Siga o meu padrão porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Não. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, de Jesus. Então ele falou para segui-lo como um ato assim, bom, a esperança, porque às vezes a gente fala, né, nossa, Jesus também, né, Jesus. Não, ele falou, ele nos deu padrão, ele estava aqui como homem, ele sentia dores, ele sentia fome, ele sentia calor, ele sentia frio. Ele estava aqui como nós. Ele disse que nós faríamos coisas superiores a Ele. Ele nos deixou a paz, Ele nos deixou o Espírito Santo, Ele nos deixou um poder. Tem gente que coloca como Espírito Santo fosse quase uma brisinha, uma almofadinha, alguma coisa muito suave, muito sutil. Não, Ele é suave, mas Ele é poderoso. Ele é um dunamis, Ele é uma dinamite, Ele é o Espírito do Senhor. Na Bíblia está escrito isso. Toda vez que aquelas pessoas eram dominadas pelo Espírito do Senhor, elas faziam coisas extraordinárias. Então esse é o poder que nós temos, que muitas vezes estamos ignorando. Deixa eu ler para você aqui em Mateus 13, 24. Olha só. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino de Deus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo também. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para queimá-lo. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. No 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, é o Senhor. O campo é o mundo. As sementes estão sendo plantadas. A boa semente são os filhos do reino, que germinou como trigo. O joio são os filhos do maligno, são os ímpios. E o inimigo, o diabo, que semeia, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. Todos chegarão no momento onde haverá uma colheita. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que o faz tropeçar, e todos os que praticam o mal.
Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol. Fala comigo, os justos. Mais forte, pessoal. Os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Ok? Vamos juntos, por favor. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça. Bom, Jesus explicou. Agora ficou mais claro. Sim ou não, pessoal? Se ele simplesmente contasse uma história, ia ficar, o que será que ele quis dizer? Porque Jesus, ele usava as imagens, às vezes ele estava num lugar que tinha lá uma plantação, às vezes ele podia pegar lá, está vendo isso daqui? Está vendo isso daqui? Parece, né? É parecido. Quem já viu a foto do joio e do trigo? Levanta a mão para mim. Tenta achar uma foto, John, por favor. Mas dos dois parecidos, secos, amarelinhos. Então Jesus falava em parábolas. Ele tentava buscar uma linguagem onde as pessoas pudessem entender. Onde as pessoas pudessem guardar uma imagem. Porque às vezes a gente está falando algumas coisas, às vezes a pessoa não está prestando atenção. Olha lá. É que aí está verdinho, mas se você imaginar ele amarelo, ele realmente no meio de uma plantação de trigo, ele se camufla lá, porque vai ficar os dois dourados, ficar os dois sequinhos. Por isso que o dono do terreno falou, não tira não, que você pode arrancar o trigo junto, porque vai lá, puxa, você vai, opa, escapou, aí você estraga a plantação. Então, nós vemos aqui que o Senhor falava de uma maneira, porque muitas vezes a gente está falando algumas coisas e a pessoa às vezes não está entendendo. Então, às vezes ele ia lá e dava um exemplo, e a gente dá um exemplo, a gente fala, a gente faz uma ilustração, porque aquilo ajuda a fixar na nossa mente. Uma foto, uma figura, né? Tanto que uma das maneiras que se ensina a memorizar é associando aquilo a uma cor, associando aquilo a um objeto. Então a pessoa não associa somente uma palavra, ela associa a alguma coisa. Então assim a gente vai aprendendo. Mas nós vemos aqui um problema, pessoal. Então ele deixou a multidão e foi para casa. A multidão foi embora. A multidão já estava bem com o que eles receberam. Estava lá, estava gostoso, o Senhor talvez expulsou alguns demônios, curou algumas pessoas, e elas foram embora, numa boa, sem entender. Preste atenção nesse detalhe. Mas os discípulos vieram até ele e perguntaram, Senhor, explica para a gente, Senhor, nos explica, o que o Senhor quis dizer? Que o Senhor contou uma história meio aleatória assim, e aí, o que isso quer dizer? Eles tiveram interesse. E é muito importante, pessoal, todos nós pararmos e analisarmos. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos na igreja, quando nós recebemos uma palavra, será que nós nos conformamos simplesmente de ter vindo, sentado, passado uma hora e meia e ido embora? E aí, quando você se pergunta, alguém pergunta para você, o que você pegou da palavra? O que você entendeu da palavra? Do que foi mesmo? Isso é muito sério. A multidão voltou para casa, satisfeita por ter estado um pouquinho lá com Jesus. Discípulo não. Discípulo quer mais. Discípulo quer entender. Discípulo quer crescer. Então, qual tipo nós temos sido? O da multidão ou o que quer ser discípulo? Nós temos buscado apenas por alguma coisa ou por profundidade? Senhor, me explica, eu quero entender.
Então é isso, o joio é o justo, o trigo é o justo, o joio é o ímpio, a colheita vai ser no final dos tempos, a terra, o diabo é o inimigo que lança as coisas. Senhor, agora está fazendo sentido muita coisa que está acontecendo na minha vida, aqui na minha casa, na minha família, porque eu estou recebendo a palavra, mas eu não estou entendendo a palavra, ou eu estou recebendo a palavra, mas o inimigo está lançando o joio, está lançando a seta, está lançando... Senhor... Agora eu vou vigiar. Agora eu estou mais atento. Então, por qual categoria será que nós temos nos parecido mais? Será que mais importa ter algo do Senhor? Algo, alguma coisa, uma vitória, uma cura, uma porta aberta, um contrato assinado, um livramento de alguma maneira? Ou o que me importa é um relacionamento? Senhor, explica-nos a parábola. Explica. Veja que tudo é interesse. Jesus ficou na dele. Jesus fica lá esperando. Vamos ver quem tem mais sede, quem tem mais fome. Ele foi, fez o trabalho dele. Pessoal, vamos embora? Vamos lá. E ele fica lá, à disposição. Até que veio um dos discípulos e perguntou: Senhor, explica para a gente. Estou vendo interesse em vocês. Então é uma análise muito importante, pessoal, que nós precisamos fazer. E ele explicou que o joio e o trigo, eles estão, fala comigo, misturados. Estão misturados. Dentro da igreja, estão misturados. Aqueles que querem algo e aqueles que querem relacionamento. Mas quando vier o dia da colheita, vai ter diferença. Vai ter diferença. Porque a igreja do Senhor, pessoal, não é um prédio. A igreja do Senhor é uma igreja espiritual. É uma igreja onde o Senhor não está olhando quem está aqui, quem veio, quem não veio. Deus está olhando o coração. Deus está olhando o que eu estou pegando. O que essa pessoa está recebendo? O que essa pessoa está trazendo para a mente dela, para a vida dela, para o casamento dela, para o relacionamento dela, para o padrão dela de pensamento, para o padrão dela de lidar nos negócios, para o padrão dela de criar um filho? O que ela está pegando que a palavra está cortando ela? A igreja do Senhor é uma igreja espiritual. É a igreja que quer Ele. É a igreja que o ama. É a igreja que não pesa o custo, mas pesa o benefício. Como esse jejum que a bispa tem falado, isso vai passar. Esse período vai passar. Isso não acontece sempre. Períodos mais intensos nós temos e eles passam. Tivemos 52 dias que, na minha visão, é um dos mais puxados. Nós temos 3, os projetos de conquistas, os 52 dias e no final o da mudança. São propósitos onde nós esticamos mais. E eles passam. E o que fica foi a semente que eu joguei naquele tempo. Então, neste momento, semana passada, às 24 horas, retrasada, às 24 horas de jejum, essa semana, os 8 dias de jejum, vai passar daqui a pouco. E às vezes nós estamos passando e não aproveitando todas as oportunidades. Ou às vezes até aproveitamos um pouco, mas não com a potência, a força que nós poderíamos fazer. Então o Senhor está falando. Assim como o joio cresceu, o trigo também cresceu. O que isso mostra? Assim como a iniquidade, o pecado, a bagunça, a desordem tem aumentado, a igreja do Senhor também tem aumentado. Assim como dias mais difíceis virão, dias mais gloriosos para a igreja do Senhor virão. É isso que ele está falando. A igreja, o justo, o ímpio, a igreja e a iniquidade estão crescendo. Estão crescendo juntos ao mesmo tempo. Olha o mesmo tempo. Olha como o mundo está uma bagunça. Olha como as coisas estão assim terríveis em muitos lugares. Mas também nós temos visto pessoas se voltando para o Senhor, pessoas querendo o Senhor, pessoas buscando o Senhor, pessoas querendo uma mudança na vida dela. Então nós precisamos guardar isso.
Como a bispa falou de manhã, diga comigo, por favor, os piores dias do mundo não vão ofuscar os melhores dias da igreja do Senhor. Então pode piorar, mas também do outro lado vai levantar também. Mas da mesma maneira que o negócio vai piorando, é onde vai saindo o que eu quero da minha vida. Porque muitos, à medida que a maldade aumenta, a iniquidade aumenta, o esfriamento aumenta, alguns vão se bandeando para o outro lado. Porque acha difícil, porque acha complicado, porque acha que não vale a pena, porque acha que, não sei, não é para tudo isso. Não é para tudo isso. Hoje em dia, pessoal, a gente vive num tempo onde nunca houve uma fase tão fácil para uma pessoa se destacar. Inclusive no mercado de trabalho. As pessoas não têm comprometimento, boa parte delas. As pessoas não têm responsabilidade, a maior parte delas. É muito raro encontrar mulheres, por exemplo, como a minha avó, que faziam orações de joelhos na madrugada inteira, ficavam lá 2 horas de joelho, estavam como minha mãe e minha avó, que estavam todos os dias na igreja. Todos os dias. Hoje em dia, muitas pessoas acham cansativo a presença do Senhor, não tem prazer na presença do Senhor. Tudo pesa. Tudo é complicado, tudo está longe. Tudo é difícil. Então, se uma pessoa, ela vem algumas vezes na igreja, ela abre um jejum dela particular, abre um dia aí, quinta-feira é o dia do meu jejum. Um exemplo, a pessoa. Ela já está na frente de um monte de gente. Porque o pouco que ela faz, infelizmente, nesse tempo, já tem sido muito na visão de muitos. A bispa esses dias falou no culto, que tinha gente que reclamava com ela que ela fazia muito jejum. E ela falou, mas o jejum é meu, se você não quer fazer, você não faz. Mas por que a pessoa reclama? Por que a pessoa se incomoda? Porque ela não quer fazer e ela não quer que ninguém faça, porque se alguém faz, ela fica com peso na consciência. Então, ao invés dela se levantar e se posicionar, e crescer, e ter interesse, ela simplesmente fica com raiva. Ela simplesmente fala, para que tudo isso? Mas que exagero, para que tudo isso? Então, nós precisamos analisar isso. Os piores dias estão vindo. Mas e os melhores? Quem será que estará nesses que não se curvaram, como lá nos tempos de Elias? Que ele achou que ele era o único. E o Senhor falou, não, ainda tem bastante. Tem vários, tem bastante, tem 7.000 que não se curvaram ainda. Tem 7.000 pessoas que ainda têm integridade, que não se bandearam para o lado de Baal e Azerá, mas que estão mantendo a sua fidelidade. Olha aqui, por gentileza, em Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, fala comigo, por favor, andastes. Em outro tempo, você estava andando naquele tempo, segundo o curso deste mundo. Então o Senhor nos vivificou, o Senhor nos trouxe vida, porque num tempo nós estávamos andando conforme o mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, eu penso, eu faço. Eu sinto, eu faço. Eu não estou indo pela palavra, eu estou indo por aquilo que eu estou sentindo. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então o diabo opera nesse mundo, mas ele não tem poder sobre a igreja do Senhor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha o tempo de hoje que a gente vive. As
pessoas ofendidas, escandalizadas, tudo ofende, tudo elas têm ódio de tudo. Olha o Charlie Kirk, foi morto por falar, foi assassinado por falar, por defender a palavra, defender a família, defender princípios, defender a vida de crianças. E a gente vê a imbecilidade, a estupidez na vida de muitas pessoas. Veja como é que as pessoas estão tão cegas. Elas não escutam mais a mensagem, elas estão olhando para o mensageiro. Ela não gosta do mensageiro, então ela anula toda a mensagem. Eu não sabia, eu ouvi um boato, mas eu não vi que ele tinha falado, né? Que o Trump falou que ele ia falar, ele ia passar informações muito importantes em relação a essa questão do autismo e tal. Aí eu soube que ele já fez essa declaração. Que ele tem muitos estudos associando o Tilenol com o autismo. Que antes, não sei se na década de 60, 70, era um caso de autismo para cada 10, 12 mil crianças nascidas, uma coisa assim. Hoje é 1 para 10. E meninas é 1 para 20. Então olha o perigo, olha a situação. Mas tem gente que não gosta do mensageiro, mas olha a mensagem, olha a importância de uma mensagem como essa. Do homem ir contra o lobby, inclusive das farmacêuticas, porque o Tilenol é americano. É diferente se fosse de um remédio, um dipirona, por exemplo. Dipirona não pode aqui. E é bem melhor que o Tilenol. Só que ele é alemão. Então, por causa do lobby, não vamos deixar vender aqui. Não só vender o Tilenol, não. E ele falou uma coisa, um estudo de algo que é importante para todo mundo, toda a população mundial. Então ele está indo contra interesses do próprio país de vender aqui. Mas aí, aquelas pessoas que não têm noção, aquelas mulheres grávidas que deveriam amar mais o seu filho do que qualquer outra coisa, para provocar não sei quem, para irritar não sei quem, para aparecer não sei para quem, fica lá tomando Tilenol e fazendo videozinho para o TikTok, para o Instagram, mostrando que ela está tomando Tilenol, meu amigo. Onde as pessoas estão com a cabeça? Você acha que o Trump ele tá deixando de dormir porque aquela coitada, sem cabeça, que não sabe diferenciar a mão direita da esquerda, está matando, está acabando com a vida do filho dela, e quem vai ter que suportar aquilo vai ser ela pelo resto da vida. Se ela não for mais do jeito que é, vai lá e aborta. Opa, deixa eu resolver isso daqui. Não quero esse problema para a minha vida. Mas vamos supor que tenha, que deixe nascer, o que hoje em dia é difícil também. Vai ficar lá, ó. Vai ser uma situação na vida dela até ela morrer, e ela ainda vai ter que deixar essa obrigação para alguém. Então, veja o nível em que estão as pessoas, pessoal. É o joio crescendo como nunca. E o trigo precisa crescer também. Porque são coisas absurdas. As pessoas, igual a gente está lendo aqui, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eu odeio ele, eu não gosto dele. Então eu vou tomar remédio para provocar ele. Olha a maluquice. Vou prejudicar o meu filho, se isso daí realmente faz sentido, e faz todo sentido, porque o remédio é antiguíssimo. Então tem um histórico aí das pessoas aumentando, as pessoas tendem, vem ao longo do tempo aumentando a quantidade de remédio que elas vêm tomando. Tem gente que nunca toma remédio, tem gente que toma uma vez por semana, tem gente que dá uma dorzinha de cabeça e já toma. Então esse tipo de postura vai contaminando, aí o cara fala algo que é bom para a população do mundo. E aí tem aqueles que ainda têm ódio, porque não dão crédito à mensagem. Ela odeia o mensageiro, então todo o resto não presta. Quando nós falamos da palavra, falamos dos princípios, os cegos ficam, mas é muito difícil, é muito ultrapassado esse negócio, né, de santidade, de fidelidade, de virgindade. Não, é difícil. Como a igreja, né, que
foi perguntado para uma das pastoras lá, como é que é a questão, o ensino lá da virgindade, né? Porque tem muitos jovens naquela igreja. E ela falou, olha, a gente não fala muito disso não. Por que será? Porque não quer confronto? Porque não quer melindrar com ninguém? Por isso que o joio está crescendo tanto. Então o diabo está operando neste mundo, infelizmente na mente daqueles, na vida daqueles, que deveriam ser o trigo, porque do ímpio fazer suas impiedades não tem novidade. Mas quando o justo não se posiciona, quando o justo não ocupa o seu lugar de trigo e acaba se tornando joio, isso é muito triste. Porque muitos têm falado a língua dominante, pessoal. A língua dominante é essa que vocês sabem. Elas pensam, elas agem e elas fazem igual todo mundo faz. Nesse tempo de narrativas, a pessoa acha um problema, a pessoa já se fecha, a pessoa já não faz isso, não faz aquilo. As pessoas casam por dinheiro, separam por dinheiro, entram num lugar por dinheiro, processam aquela empresa por dinheiro. Elas fazem quando elas sentem, elas não fazem quando elas não sentem. São pessoas totalmente dominadas pelas circunstâncias, pela narrativa que é feita. Aqui em Apocalipse 13 diz assim, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Então veja o padrão de pensamento. Se vai ser um chip, se vai ser alguma coisa assim, a gente não sei, eu não sei. Mas o padrão da besta na testa e na mão direita é exatamente isso, é o padrão de pensamento. Eu penso e eu faço. Então o padrão da besta, o padrão do anticristo, ele já começou, doutrinando as mentes. Tem gente que fica buscando vídeo, assistindo coisas irrelevantes, buscando entender, vai ser isso, vai ser o cartão tal, vai ser o chip tal, vai ser a tal situação, porque lá em tal lugar começou assim. Já começou faz tempo, na mente das pessoas, numa narrativa. Veja que às vezes, eu não assisto TV já há muitos anos, mas é sempre a mesma coisa. Quando tem uma notícia, todos os meios de comunicação falam a mesma coisa. Às vezes até a manchete é idêntica. Para quê? Para fazer as pessoas pensarem que só existe um padrão. Quantas coisas que a gente mesmo já começou a acreditar que a gente estava sozinho no mundo. Puxa, mas isso daí não está certo. Por que né? Parece que só eu que não concordo com isso. Aí a gente vai descobrindo, tem descoberto aí nesses últimos tempos, principalmente no Brasil, como que as pessoas concordam, mas não tem voz. Não tem voz, não aparece. O que aparece é a narrativa dominante. Então é esse lado todo bagunçado, todo estragado, que não valoriza princípios e valores. Então está todo mundo pensando e falando igual. Então está claro no nosso tempo qual é o pensamento dominante. Mas aí no mundo, ok. E nas nossas vidas? Será que nós compactuamos com essas ideologias, com esses pensamentos dominantes? Será que está claro o nosso padrão na vida dos nossos filhos, por exemplo? Porque às vezes a gente fala, né? Por exemplo, essa narrativa esquerdista, por exemplo, não pega gente como eu. Adulto, gente como a maioria aqui, já é adulto e tal, mas vai pegar onde? Na criança. Vai pegar na criança que está em formação. Aqui não pega, vai falar, não, vamos defender o aborto, vamos defender isso. Não vai pegar, não vai colar. Não sou contra, acabou, não vou defender, beleza? Mas pega lá, começa a vir naquela narrativa, aquelas ideologias e tal. Então está claro isso? O padrão na nossa casa, o padrão dentro dos nossos filhos? Coloca, por favor, John, a foto do judeu. Olha esse ortodoxo. Na testa e na mão esquerda.
A da besta na mão direita, fazer. Na mão esquerda, coração. Ele está aí, ó, beijando a palavra. Coloca a outra foto. Olha aí, os filactérios amarrados no braço, ó. Amarre. Lá em Deuteronômio 6 está falando isso. Na cabeça e no braço. Ensine, inculque a palavra no coração dos seus filhos. A Maria viu eu estudando o culto e ela viu a foto. Ela falou assim, o que é isso, pai? Isso daqui, filha, é mostrando que a mente deles e as atitudes deles estão alinhadas a Deus. O que é isso daí na cabeça dele? Isso daqui é a palavra de Deus. Tem palavras lá dentro, tem versículos lá dentro. Então, a palavra de Deus está na minha mente e eu ajo de acordo com isso. Eu não simplesmente sei de uma coisa, eu vou lá e faço de uma outra forma. E ela falou, filho, pai, mas ele não tem vergonha de andar assim? Sim, claro que não. Porque ele tem identidade. Ele tem identidade. Você que o judeu, ele anda com esse negocinho, ele anda com esse cabelinho meio ridículo, né, aqui. Por quê? Porque ele tem identidade, ele não está preocupado, mas é feio, não é fashion, não é bonito, não é elegante, não. É isso? Para mostrar a minha fé? Então você pode não identificar um monte de tipo de gente, mas você identifica um judeu. Ele está sempre, no mínimo, com o quipazinho dele. Então, será que nós somos facilmente identificados? Porque um judeu ele não tem vergonha de mostrar quem ele é. Um ímpio não tem vergonha de expor os seus absurdos. E o crente? E nós? Temos mostrado a diferença? Muitos não têm mostrado a diferença. O diabo, pessoal, ele só entra com portas abertas, ele só entra por legalidade, ele só entra por oportunidades. E o diabo, ele vai entrando nesses espaços. A pessoa não tem convicção. A pessoa não está inculcando, né? Não está colocando na mente a coisa certa. Logo, ela não vai ter o que passar para esses filhos. O que a palavra diz? Ensina quando você estiver andando, ensina quando você estiver sentado à mesa, ensina em todo o tempo. Meu filho, é assim, meu filho, não faça assim, isso tem consequências. Olha, Deus não se agrada disso, você está botando valor. Aí daqui a pouco, quando ele vai para uma escola, vai para uma faculdade, vai chegar um monte dessas coisas malucas, mas aí você não vai perder ele. Por que muitos se perderam? Porque não foi inculcado, não foi colocado naquele coração, não foi colocado na mente, no braço, do lado do coração, no braço esquerdo, no coração, aquele ensinamento. Não entrou. Então esse espaço que o diabo tem para entrar, vem dessas distrações. Eu estou corrido, eu estou envolvido com tanta coisa, eu estou ocupado com tantos afazeres, ou seja, as distrações. Distrações aparentemente pequenas, coisas aparentemente que não têm muita relevância. Aí vai causando afastamento de Deus, quebra de princípios, começa a seguir mais aquilo que o mundo prega do que aquilo que Deus diz. Religiões têm milhares de religiões. Jesus é um só. E Jesus não é religião. Jesus veio para levantar um novo tipo de gente, um tipo de gente parecida com Ele. Então, os nossos hábitos, eles vão revelar. O seu hábito do seu acordar ao seu deitar. Você tem muitos hábitos. Alguns das pessoas, às vezes as pessoas têm hábitos característicos, né? Às vezes o hábito de ter uma rotina na manhã, ter uma rotina de organização. Então, nós somos conhecidos pelos nossos hábitos. A esposa sabe o hábito do marido, o marido da esposa. Ela vai pegando, o fulano é assim, não mexe nessa coisa porque ele é sistemático. Então, a gente tem hábitos. Então, os hábitos que nós temos revelam, fala comigo, o hábito que eu tenho, vamos juntos, por favor, para fixar. O hábito que eu tenho revela o Espírito que está em mim.
Então, uma coisa é você escovar o dente assim, tomar banho assim, se organizar dessa maneira. Outra coisa são outros hábitos. O desequilíbrio, por exemplo, o hábito de ser desequilibrado, o hábito de manter uma atitude orgulhosa, o hábito da preguiça espiritual. Então, se uma pessoa ela tem um hábito de qualquer situação, bateu, levou, opa, desequilibrou. Não estou cansado, trabalhei demais, preguiça espiritual. Tem que acertar alguma coisa, mas não quero, não vou ceder, não vou fazer. Vou manter o hábito do orgulho. Será que alguém acredita que naquela pessoa habita o Espírito Santo? Já se for muito cega para acreditar numa mentira dessa. Mas quando nós obedecemos, pessoal, e vamos mudando, vamos ajustando, nós fazemos como os discípulos, Senhor, me explica. Senhor, me ajuda a ter luz, me ajuda a botar uma luz na minha visão, me ajuda a enxergar as coisas, me ajuda. Aí eu vou mudando, vou ajustando, aí a habitação se torna do Espírito Santo. Do contrário, eu me torno a habitação do diabo. Olha que pesado isso, mas é verdade. Num lugar de desequilíbrio, de opressão, de descontrole, obviamente que não é o Espírito Santo que está habitando lá. Então eu estou tendo uma habitação demoníaca na minha vida. Aqui em Mateus 24, 36 diz assim, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como nos dias de Noé, fala comigo por favor, nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, olha o ponto, e não perceberam até que veio o dilúvio, a destruição, a desgraça, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nossos dias são como os dias de Noé, são como os dias de Ló, cada um cuidando da sua vida, sem raízes, sem profundidade. E aí a gente vê pessoas infelizes. Por quê? Por que tem tanta infelicidade hoje em dia? Num tempo de tantos parques, de tantos entretenimentos, de tantos filmes, tantos streamings, tantos materiais, tantas redes sociais, por que tanta felicidade, tanta infelicidade? Por quê? Porque os princípios estão errados, as prioridades estão erradas. Casamentos infelizes não vêm por causa do outro, vêm da quebra de princípio de cada um. Problemas na família não vêm por culpa do outro, vêm por causa da postura de cada um. Cada um tem seu papel para atrapalhar e para abençoar. Cada um. Eu não posso culpar a Mariana que o nosso casamento está terrível. Não, eu tenho a minha parte. Não é possível que só um faz tudo de errado. Tem gente que a proporção realmente ele arrisca, ele testa bastante. E o outro às vezes está lutando, está orando assim, mas vai escapar. Então às vezes a proporção não é 50-50, mas alguma responsabilidade sempre tem. Então eu tenho que parar de olhar para fora, olhar para mim, para dentro. Quando se quebra princípios, o que a bispa fala? O princípio me quebra também. Eu quebro princípios, eu vivo uma vida quebrada. A gente vê jovens sem temor nenhum. Sem temor por quê? Porque não foi inculcado lá, não foi colocado naquela cabeça. A gente vê essa busca desenfreada, descontrolada pela tal felicidade. Buscando a felicidade de todo jeito. E nessa busca as pessoas entram em relacionamentos, pela busca da felicidade, elas saem dos relacionamentos. Pela busca da felicidade, elas entram em cursos, em faculdades, e não me encontrei, não gostei. Elas saem da faculdade, elas saem da empresa. Pela busca da felicidade, elas mudam de família, algumas até de sexo,
Mudam de país, porque lá eu vou ser feliz. Assim eu vou ser feliz. Com tal pessoa eu vou ser feliz. Trabalhando naquele lugar, morando naquela cidade, eu serei feliz. Não, a felicidade está dentro de nós. Está dentro de nós. Por isso que essa fraqueza terrível, jovens que não conseguem muitas vezes olhar nos olhos das pessoas, de tão fracos que estão, que se tem um problema no namoro, pula da sacada, se mata, se corta. Fracos, não suportam uma frustração, e a vida tem frustrações. Mas muitas vezes é tão privado, tão poupado de tantas coisas, que quando chega o mundo vai ensinar. Se os pais não fazem a parte deles para ensinar, o mundo vai ensinar da pior maneira, sem misericórdia. Por quê? Porque não tem estrutura nenhuma. São pessoas hedonistas que estão buscando até simplesmente fazer aquilo que é fácil, aquilo que é gostoso. Isso é bíblico, pessoal. Veja os heróis da fé, alguém ali fez alguma coisa fácil e gostosa? Claro que não, isso não é bíblico. Então a gente precisa parar de acreditar nessas mentiras. Muitas vezes a gente acredita até por falta de conhecimento bíblico. Quantas coisas que às vezes a gente acreditou porque alguém falou. A gente não foi lá consultar, deixa eu ver se isso está na Bíblia. Quantas doutrinas que tem por aí que um monte de gente está seguindo e nem sabe por quê? Não tem sentido. Não presta atenção. Quantos rituais católicos, por exemplo? Igual lá, a Mariana, que foi católica a infância inteira dela, ela falava, chegava na quaresma, não comia carne. Eu disse, mas por quê? Qual o sentido disso? Está na Bíblia isso? Aí, quando ela foi para a nossa igreja, aí ela foi e teve um jejum lá, que o meu tio que estava pregando no dia, falou assim, olha, depois que terminar aqui eu vou terminar e vou encerrar meu jejum, vou comer uma carne bem gostosa e tal. E ela achou-se quase que sair da igreja. Acho que é absurdo, por quê? Colocou-se na cabeça dela que aquilo não podia. Mas aí a pessoa pergunta, não se pergunta. Aí que está o problema. Ela não vai aprender. Espera aí, por quê? Por quê? Talvez se for estudar lá nos dogmas deles, eles vão encontrar um motivo. Em 1600 e tal coisa, aconteceu tal situação. Mas está na Bíblia isso? Não está na Bíblia. Então tem um monte de gente que por falta de conhecer a Bíblia, como ela é esse bordão novo que ela está usando, né? O povo não lê a Bíblia, a pessoa vai entrando e acreditando em mentiras. Aí a pessoa está carregando sentimentos, fala mal dos outros, tem raiva dos outros, tem ódio dos outros, mas vai à igreja sem problema, toma ceia sem problema. Não, pessoal, em nome de Jesus, nós precisamos de consciência. Esse é o padrão de pensamento do mundo. Faça do seu jeito, fica tudo bem, está tudo certo, porque Deus é amor. Não é assim. Deus é amor, mas tudo que eu planto eu colho. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus é amor, tem lá as virtudes do Espírito Santo, mas tem lá as obras da carne também. Então eu preciso de ter consciência. Onde que eu estou mais parecido? Com qual padrão que eu estou mais alinhado? O povo no tempo de Noé era inconsequente, assim como no nosso tempo. O que o Senhor falou? Nos últimos tempos seria como no tempo de Ló, no tempo de Noé. Pessoas casando, separando, fazendo, vivendo, comendo. Nunca se comeu tanto hoje em dia. Tem fome? Tem, mas o maior problema hoje em dia é a obesidade. Tem fome? Em alguns lugares tem. Porque não tem comida no mundo? Não, porque tem miséria por causa da corrupção. Então, toda vez que aparece esses vídeos no YouTube, aí falam assim, ó, doe, porque em tal lugar está assim, está assado. Eu lembro, quando quase não tinha internet, quando começou a internet, lá nos anos 2000, 99, 2000, pouquinho, já era a mesma cena que tem hoje, é a mesma cena que eu via antes.
É a mesma cena da criancinha magrinha e o do médico lá dando aquela papinha, aquela coisinha. Parece que agora só ficou daquela imagem para cá, agora é HD. Agora é 4K. Agora filma de iPhone e câmera boa para fazer aquele anúncio. Porque não é possível que em tantas décadas aquela situação não chega comida naquele lugar, meu Deus. Tem tecnologia para mudar o pH da terra, tem sistema de irrigação, né? Tem estrada de ferro, tem asfalto, né? Tem avião, tem tudo. No Brasil é demais isso, aqui acho que nem se fala, mas no Brasil o que se joga comida fora, o que se desperdiça comida que tem tanto, e muitas vezes não consegue comer, e não doa para ninguém, e aí vai estragando. A gente já viu cenas ali em São Paulo, da zona cerealista, de região, no de Ceasa, que é a região lá que tem todas essas hortifrutis, essas coisas, tem tudo que vem para São Paulo já, né? Uma parede inteira, assim, como se fosse a parede inteira, assim, ó, de fora a fora, com tomate, que estava apodrecendo. Não dava mais para vender e ficou por isso mesmo. Apodreceu. Fez tanto, produziu tanto, não conseguiu desovar, não conseguiu vender, é perecível, jogou fora. Então não é possível que não haja situações que consigam resolver. O que é? É corrupção. É uma indústria. Eu lembro, na minha época de escola, na aula de geografia, acho que hoje em dia ninguém mais usa esse tipo de expressão lá nas escolas, porque agora não pode deixar tão claro as coisas. Mas antigamente chamava-se o que acontece no Nordeste de indústria da seca. Ou seja, era um sistema preparado, projetado para manter as pessoas na miséria. Porque quando você mantém as pessoas na miséria, é igual quando o faraó apertou no trabalho dos israelitas. Você não tem cabeça para nada, você quer só sobreviver. É onde você tem o seu voto de cabresto, é onde você vota naquele que acha que vai te dar uma esperança, naquele que vai te dar alguma coisa, porque se ele não der nada, eu estou perdido. É assim que é a cabeça de muitas pessoas. Deus quer produzir pessoas livres, pessoal, independentes, pessoas como Jesus. Então vamos fazer essa análise. Você está tranquilo de produzir filhos como você? Você está tranquilo de oferecer a este mundo um homem, um marido, um pai como você? Uma mãe, uma filha como você? Você está tranquilo se você tiver um genro como você? Ou uma nora como você? Analisa isso. Se a gente não tem consciência, a gente não muda. A maneira que você lida com a sua esposa, você vai ficar feliz se tratar a sua filha? A maneira que você lida com o seu marido, você vai ficar feliz se tratar o seu filho? A maneira que você faz, que você busca a Deus, você está tranquilo para o seu filho ir para uma faculdade em outro estado? Ele não vai se perder? Ele não vai, de repente, aparecer com um namorado ou com uma namorada? Alguém do mesmo sexo? Está tranquilo que ele vai para lá e não vai ficar um ateu, um esquerdista daqueles terríveis que só dá desgosto na vida? Nós precisamos de consciência. A gente pode ter vindo de um padrão errado durante muito tempo, mas a palavra é isso que é o bacana, que ela nos dá esperança, que nós podemos mudar. Se a gente muda o padrão de pensamento, a gente sempre pode viver, enquanto a gente tem vida, tem oportunidade, a gente pode viver algo novo. Ló perdeu tudo, perdeu a família, a esposa, o dinheiro, as filhas, perdeu tudo. Ló estava com Abraão. Enquanto ele estava com Abraão, ele foi abençoado. Mas ele não pegou nada, não entrou nada de Abraão. Ele não aproveitou o tempo em que ele estava com Abraão. Mas ele era uma esponja para o mal. Tem gente que não pega nada de bom, mas é uma esponja para o mal. Ele foi para perto de Sodoma, ele ficou mais caído ainda, ninguém respeitava ele, nem os genros respeitavam ele, ninguém dava crédito para ele. E Deus levantou Abraão para ser um pai. Essa é a função de um homem.
Essa é a função de um pai, de passar os valores. Deus levantou Abraão como um pai para ensinar ao seu filho um novo padrão. Esse é o povo de Deus. A partir de você, Isaac, um novo padrão de povo tem que ser estabelecido. Então Abraão foi um pai, foi um líder, foi um homem, que assim é o nosso papel, de liderar a nossa família para o caminho do Senhor. A gente não pode mais ficar nesse padrão dominante, mas a gente tem que agarrar o padrão de Deus. Até ela está lá, eu não vou ler para você, mas lá em Romanos 1, Paulo falando lá dos tempos, da imoralidade, da inconsequência das pessoas darem tudo que a sua carne quer, aquela carne desenfreada. Aí o que acontece? Quando eu mostro para Deus, Senhor, eu não quero mudar, quero fazer do meu jeito. O que acontece? Que a pior coisa que pode acontecer é Deus nos soltar. Deixa a uma disposição mental reprovável. Então tá bom, segue aí. É igual um filho, você falou, ensinou. Não quer? Tá bom, meu filho, você precisa ter suas experiências. Então vai assim, vamos ver. Vamos ver onde os seus caminhos vão te levar. Então, a pior coisa é isso. É Deus parar de falar. A palavra está falando. Mas às vezes pode chegar um tempo que o Senhor para de falar. Deixa a pessoa ter experiências dela, que aí ela faz igual o filho pródigo. Teve as experiências, fez, depois teve que voltar. Mas como que ele voltou? Ele não voltou como ele saiu. Abençoado, bonito, com dinheiro. Ele voltou quebrado, descalço, feio, magro, acabado, humilhado. Então o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá inteligência para fazer as boas escolhas. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. Precisamos conhecer de verdade a verdade. Não, às vezes, achar que conhece a verdade. Lembra disso, pessoal. A marca da besta é um padrão de pensamento. Começa na mente e vai para as atitudes, para a mão direita. Não vamos fazer como aquela multidão que se contentou simplesmente em ter ficado um tempinho lá com Jesus. Não vamos trocar Deus por coisas, por sentimentos, por coisas que agradam somente a nossa carne, mas que estão acabando com o nosso futuro. Porque quando nós trocamos Deus por outra coisa, onde a vida começa a desandar. E o Senhor tem tantas coisas boas para a gente. Não vamos desprezar mais as coisas do Senhor, não vamos desprezar as oportunidades que nós temos. A pior coisa é desprezar o ensino e Deus nos soltar. A pior coisa é eu ter tudo à minha disposição, porque tudo que a gente despreza, a gente perde. A pior coisa é a gente ter tudo à nossa disposição e de repente aquilo, eu não poder mais usufruir daquilo. Alguma coisa acontece, uma circunstância muda e eu não tenho mais aquilo. Quantas pessoas que só foram dar valor ao cônjuge quando esse cônjuge saiu de casa? Quantas pessoas que foram dar valor aos filhos quando estava prestes a morrer por causa de uma doença? Quantas coisas que às vezes a gente já viveu, mas a gente se esqueceu das ervas amargas. Veja que o Senhor sempre coloca situações para a gente se lembrar. Então sempre tem o ritual do cordeiro com as ervas amargas. Por quê, Senhor? Porque essas ervas amargas não é gostoso? Para lembrar do tempo do mundo, do tempo da escravidão. E nesses dias nós temos feito o ato profético do mel. Nós tomamos um pouco do mel, porque por conta que os judeus, eles profeticamente, eles fazem isso.
No ano novo deles, eles tomam a sua colherzinha de mel, porque eles declaram que esse ano vai ser doce. Teremos um ano doce, um ano abençoado. Então vamos nos posicionar, pessoal. É o que nós falamos agora no meio da reunião. O judeu ele não tem vergonha de expor aquelas coisas, sair daquele jeito, com o seu quipá, com o seu cabelinho enroladinho. Ele não tem vergonha de mostrar quem ele é. Vamos assumir quem nós somos de verdade. Vamos assumir quem nós representamos de verdade. Nós representamos o grande rei. Nós representamos o nosso Senhor Jesus. Não vamos envergonhar o Senhor e não vamos nos envergonhar de Deus também. Pela omissão, pelo mau testemunho, pelo mau exemplo, o nosso padrão é o de Deus. Então vamos nos comprometer com o Senhor de verdade, num outro nível. Que a nossa vida, pessoal, leve outros a amarem Jesus. Então fale com o Senhor e se comprometa em nome de Jesus a sair daqui diferente. Fale com Ele. Mais viver sem ti, decido crer e confiar em ti. Quero essa luz brilhando em mim para iluminar o meu interior. Fala aos corações. Coloque luz decisões. nas minhas trevas, Peça discernimento, peça visão. Senhor, me dá visão, me dá sabedoria dos homens de Issacar, meu Pai. Me ajuda a discernir o que eu tenho que fazer em toda e qualquer situação, meu Pai. Coloca a luz nas minhas trevas, Senhor. Me ajuda a ver para que eu possa mudar, meu Pai. Porque eu sei que o Senhor vai dar graça para isso. O Senhor vai dar graça para eu conseguir mudar, Senhor. Decida mudar o padrão hoje, naquilo que a palavra tocou você. Seja no seu casamento, seja com os seus filhos, seja no seu coração, seja no seu padrão de pensamento, seja nos testemunhos que você tem dado, no tratar, no lidar com as pessoas. Não vamos pegar esse pensamento dominante, mas o pensamento de Cristo, o padrão de Cristo. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a ti, quero adorar a ti, Senhor. E não importa o preço, não pese mais. Não pese mais o custo, mas pese o benefício. Chega de falar que é complicado, que está cansado. Não! Para Deus tem que ser o nosso melhor, a nossa prioridade. Chega de apresentar desculpas. Chega! Vamos priorizar, vamos ter uma nova vida, vamos crescer. O joio está crescendo. Vamos ser parte do trigo que está crescendo. Vamos fazer parte desse avivamento. Vamos fazer parte deste tempo glorioso. Vamos deixar uma geração melhor do que a nossa, mais forte do que a nossa, mais quente, mais viva, mais espiritual do que a nossa. Vamos fazer a nossa parte. Essa é a nossa oportunidade. Davi cumpriu o propósito de Deus no tempo dele. Vamos cumprir o propósito de Deus no nosso tempo agora. Vamos fazer aquilo que nos cabe, pessoal. Vamos amarrar a palavra na nossa mente e no nosso braço, na nossa forma de pensar e na nossa forma de agir. Vamos amarrar a palavra bem junto a nós. Vamos amarrar a palavra no nosso coração. Senhor, fala profundamente aos corações, Senhor. E nós temos aqui, Senhor, um tipo de gente que agrada ao Senhor, um tipo como o seu. Que todos nós, meu Pai, possamos seguir o seu padrão, Senhor. Dá visão, meu Pai. E se houver
pontos ainda, Senhor, situações que não estão corretas, Senhor, que o Senhor tenha iluminado os nossos olhos, Senhor. O Senhor tenha iluminado para que possamos mudar, para que possamos ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver, Senhor. Que o Senhor tenha revelado aquilo que estava oculto. Que o Senhor tenha despertado, meu Pai, aqueles que estavam talvez distraídos ainda, meu Pai. Nos ajuda, eu te peço. Tem misericórdia de nós, eu te peço. Coloca a sua mão, Senhor. Nos abençoa. Eu te peço, Senhor, para que cada um atraia esse favor, para que tenhamos aqui uma vida doce, Senhor. Uma vida de lutas, de batalhas, Senhor, mas de respostas, de vitórias, Senhor. Nós declaramos isso, meu Pai, declaramos a doçura do Senhor sobre nós. Declaramos, meu Pai, a doçura das bênçãos sobre nós. Eu declaro, meu Pai, vitórias, eu declaro sabedoria, eu declaro visão, meu Pai, eu declaro discernimento, eu declaro, meu Pai, um povo abençoado, eu declaro um povo que estabeleceu o padrão correto, o padrão de pensamento correto, o padrão de fala correto, o padrão de atitude correto, o padrão do Senhor, meu Pai. Eu te peço, nos dá a visão certa, nos dá a visão certa, nos dá a visão certa, Senhor. Nos dá o padrão correto, que não haja mais espaço para o mal, Senhor, que a nossa habitação seja do Espírito Santo, que em nós, meu Pai, só habite o Espírito Santo, em nome de Jesus. Coloca a tua mão, Senhor, nos ajuda, Senhor, porque do contrário nós vamos perecer, nós vamos fracassar, e o Senhor não quer isso. Então que nós venhamos a nos levantar em nome de Jesus, e não permitir uma derrota nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, eu te peço. Que o Senhor fale profundamente em cada coração. Que saiamos daqui, Senhor, da finalização deste trabalho abençoado, muito mais abertos, meu Pai, muito mais sensíveis ao Teu Espírito, muito mais vigilantes, Senhor, àquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço, coloca a Tua mão, Senhor, nos dá o discernimento, nos dá a força que nós precisamos, nos dá a determinação, meu Pai, a sabedoria, a maturidade para estabelecer as coisas. Nos ajuda, Senhor, que tenhamos visão, meu Pai. Onde não há visão, o povo perece. Então que eu tenha a visão certa. O que eu quero para minha casa? O que eu quero para minha vida? Como é que eu quero terminar os meus dias? Como é que eu quero ver os meus filhos daqui a alguns anos? Como que eu verei a minha casa, a minha vida, os meus resultados, plantando esse tipo de semente? Será que eu estou plantando joio ou estou plantando trigo? Então que nós temos essa visão, Senhor, eu te peço. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo cuidado, obrigado pelas direções, Senhor. Muito obrigado. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém e amém.